2 de setembro de 2021, faltavam 5 dias para o dia da independência, uma data cara para o então presidente Jair Bolsonaro, que subiu o tom contra o Supremo Tribunal Federal. E àquela altura, ele dedicava grande parte do dia, do tempo dele, convocando sua base para lutar nas ruas. Não à toa, quando chega o dia 7 de setembro de 2021, mais de 160 cidades são tomadas por manifestações em todo o país. Eu mesma estava em Brasília, infiltrada nesses atos, para entender o que passava na cabeça de toda aquela gente, o que o povo queria. Não demorou nada para caminhões chegarem aos montes, pararem na frente da Praça dos Três Poderes e ameaçarem invadir a qualquer momento, assim como os manifestantes. E essas imagens que você está vendo agora, fui eu mesma que gravei. E, aliás, naquele momento, muita gente considerava uma loucura pensar que tais manifestações desenhariam qualquer tentativa de golpe. O próprio ministro Gilmar Mendes me disse isso em entrevista. Na época, eu estava na faculdade e eu entrevistei com meu amigo, com meu colega Guilherme Alferes. Olha, escuta só o que ele disse. Eu tenho a impressão que nós estamos vivendo uma situação muito singular de um governo também de perfil muito singular, né, que lastreia uma parte de suas ações políticas nesse jogo de conflitos, né, e a cada hora, então, encontra novos inimigos isto faz parte um pouco dessa metodologia. Então, hoje o judiciário é tido como o grande adversário, aquele que impede o governo de governar, quando na vida prática a gente sabe que não é nada disso. O judiciário faz o controle da legalidade, direito. Não há motivo para crise institucional e nem para maiores reclamações. E reclamações em relação ao judiciário, como todos sabem, se resolvem pela via dos próprios recursos. O sistema sempre oferece saídas para isso. E, nesse sentido, o senhor avalia que esses recentes atritos colocam a democracia em risco? Eu não espero que seja assim. Acho que nós estamos passando por um momento de muita tensão, mas precisamos superá-lo e temos tido força e vamos, acredito, superar. Nós não podemos esquecer que estamos aí já há mais de 33 anos sob a Constituição de 88, e é o mais longo período de normalidade institucional da vida republicana, começado em 1889. Mas tem circulado em alguns grupos bolsonaristas, e isso acabou gerando um medo na sociedade como um todo, de que essa manifestação não ocorra nessa normalidade, pacificamente, né? Tem gente que está falando que vamos invadir o STF, vamos invadir, recriar o que aconteceu no Capitólio dos Estados Unidos, né? No começo do ano, por exemplo, no prédio do STF e no prédio do Congresso. Isso preocupa o senhor? Não acho que vai ocorrer isso. Acho que tem se tomado todas as cautelas nesse sentido para evitar abusos. Acho que recomenda-se que não haja esse tipo de extrapolamento. A toda hora nós temos manifestações de um lado, de outro, e acho importante que as manifestações ocorram de maneira respeitosa e ordeira. Julia, mas o que o 7 de setembro tem a ver com 2 de setembro, que tem a ver com 8 de janeiro? Calma, eu sou a Julia Kekia, eu já falei, né? Mas eu sou a Julia Kekia e eu te conto isso depois da vinheta. Bem, voltando ao dia 2 de setembro, o Bolsonaro se dividia em chamar sua base para as ruas e olhar para um documento que não tinha mais como adiar. Foi naquele dia que ele sancionou a Lei 14.197, que revoga a Lei de Segurança Nacional, criada durante a ditadura. E além de revogar essa norma,
O texto aprovado pelo Congresso e assinado por Bolsonaro estabeleceu quais são os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então ficou definido como crime, por exemplo, golpe de Estado, espionagem, atentado à soberania, atentado contra a integridade nacional, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a interrupção ou sabotagem de um processo eleitoral e violência política. Bem, o texto foi sancionado assim, com tudo isso. Mas esse projeto ele era ainda maior, trazia pontos que foram vetados por Bolsonaro, como considerar crime a promoção e financiamento de fake news. Também vetou o aumento das penas para os militares que cometessem crime contra o Estado de Direito e por aí vai. Bolsonaro vetou tudo que o interessava e partiu para o 7 de setembro. Na participação dele nas comemorações, aliás, Bolsonaro atacou duramente os ministros do Supremo, a própria corte e sugeriu que algo poderia acontecer. Passe por cima da nossa Constituição. Não mais aceitaremos qualquer medida, qualquer ação ou qualquer sentença que venha de fora das 4 linhas da Constituição. Qual foi o saldo? De lá para cá foram mais de 2.000 presos por envolvimento nos atos. 73 pessoas continuam detidas até hoje. Dessas 73, 8 já foram condenadas pelo Supremo, 33 foram denunciados pela PGR como executores dos crimes, sendo que desses 33, 2 foram transferidos para um hospital psiquiátrico. 25 ainda aguardam a conclusão das diligências e 7 são PMs suspeitos de omissão. Ao todo, 1.354 pessoas respondem a ações penais no STF e 30 foram condenadas. Condenadas e adivinha só, a maioria das denúncias e condenações envolvem crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, crimes tipificados com a revogação da Lei de Segurança Nacional. E olha, a derrubada dessa lei representa um avanço, um passo gigantesco na nossa história política. Mas eu não vou pular um passo gigantesco, né? Vou te explicar e você já vai entender o porquê. Então, vamos traçar uma linha do tempo? Isso vai longe. A primeira Lei de Segurança Nacional foi instituída em 1935, a Lei 38. Ela veio durante a fase constitucional lá do governo Vargas e o objetivo era claro: definir os crimes militares e crimes contra a segurança do Estado. A gente tem um contexto importante por trás aqui. O mundo já se dividia na disputa entre comunismo e capitalismo e essa disputa já afetava o cenário interno. Assim, surgiram grupos que refletiam completamente essa radicalização. De um lado, liderada pelo Plínio Salgado, a AIB, a Ação Integralista Brasileira, a extrema-direita inspirada no fascismo italiano. Do outro lado, a Aliança Libertadora Nacional, a ALN, o grupo comunista liderado pelo Carlos Prestes, que surgiu como frente na luta antifascista aqui no Brasil e depois se tornou um movimento que, pelas vias revolucionárias, buscava tomar o poder do país. E foi inclusive a ALN a responsável por, em 1935, por aquela famosa tentativa de tomada do poder, a intentona comunista. Tentativa que não passou nem de longe de tentativa, fracassou completamente. Mas rendeu pano para manga para o Vargas ampliar as medidas autoritárias, resultando no Estado Novo. E aí, nesse balaio, para conter o avanço comunista, foi aí que veio a primeira Lei de Segurança Nacional. Essa legislação desenhou os primeiros, os principais inimigos da nação. Tudo o que representasse o socialismo soviético e as versões dele. Em 53, essa primeira lei é substituída então por uma segunda, a Lei 1802, que tira da Justiça Militar a competência para julgar e entrega nas mãos da Justiça Comum. E olha que curioso, o projeto de lei que foi enviado ao Congresso em julho de 47,
ele demorou 6 anos para ser aprovado. E aí, destino! Foi o próprio Vargas que sancionou a nova lei que regulamentava os crimes contra o Estado e a ordem política e social. Lei nova, que beleza, só que ela durou pouco, pouquíssimo, porque logo veio a ditadura. É claro que depois da tomada do poder pelos militares, a gente teve um aprofundamento da repressão política, que resultou numa reformulação total das leis. Leis que se embasaram muito na chamada Doutrina da Segurança Nacional, elaborada, adaptada por Golbery, Couto e Silva, a quem o Hélio Gaspari se referiu em suas obras como o Bruxo. Também o Golbery foi um dos principais arquitetos da ideologia que sustentou a ditadura militar. Essa doutrina, que então passou a ser ensinada aos militares em formação, tinha como objetivo proteger a ordem capitalista do Estado brasileiro contra uma suposta ameaça comunista. E para fazer isso, o Golbery foi perspicaz. Trouxe os conceitos de inimigo interno e fronteiras ideológicas. Então, espalhou na formação dos militares as ideias de que não, os inimigos não estão mais separados por uma barreira externa, podem estar aqui dentro. Não são mais as fronteiras físicas que nos separam, mas as ideológicas. Essa doutrina nos trouxe a um novo episódio da nossa história política. E como para os militares a democracia não tinha elementos suficientes para combater esse dito inimigo, outros meios foram necessários, entre eles as novas leis de segurança nacional. Foram editadas várias no período, sendo a maioria outorgada pelos militares sem a aprovação do legislativo. E a última delas, pasme você, durou até 2021, quando Bolsonaro a derrubou. Mas eu tô aqui adiantando as coisas. Em 67, vem a primeira Lei de Segurança Nacional do regime ditatorial, o Decreto-Lei 314, editado pelo Costa e Silva, que incorporava essa lógica de combate ao inimigo, definindo que a segurança nacional tinha que ser mantida, mesmo que necessário medidas de prevenção e repressão. E aí, 2 anos depois, quando a ditadura avança nos anos de chumbo, claro que as leis endurecem junto. Então nós temos a criação do Decreto-Lei 898, uma nova lei de segurança nacional que previa pena de morte e prisão perpétua para os opositores. Ela só foi mudada 9 anos depois, com a Lei 6.620 de 1978. E aí que essa de 78 e a de 83 foram as 2 últimas leis de segurança do período. Foram editadas já ali nos governos Geisel e Figueiredo. Claro, elas já vêm em outro tempo. Já fazem parte do lentíssimo processo de redemocratização. E mesmo prevendo pontos super questionáveis, como considerar crime, caluniar ou difamar os presidentes da República, do Senado, da Câmara ou do STF, essa última lei da ditadura, a de 83, continua em vigor até 2021. E para você entender, eu tô aqui te dando todo esse histórico para te mostrar que leis mudam, legisladores mudam e até a nossa Constituição mudou várias vezes. Mas as ideias, elas circulam. Ideias que sustentaram a ditadura, o 7 de setembro, o 8 de janeiro e que passaram por tantas leis, sustentaram tantas leis. 8 de janeiro, aliás, que foi estruturado, por gente e por ideias. Ao mesmo tempo, nunca pararam de circular as ideias que mantiveram a nossa democracia de pé, forte aqui. E por isso, se tratando de democracia, todo cuidado é pouco, toda atenção é pouca. A gente tem que se manter vigilante. É a lição que a história nos mostra, tá jogando aqui na nossa cara. E eu tô indo nessa. Obrigada pela companhia mais uma vez aqui nesse vídeo. Se você achou o conteúdo interessante, manda para alguém, para essa pessoa também saber mais, depois compartilhar e eu te vejo no próximo. Até mais!